Gente, bom dia a todos e a todas. Antes de passar a palavra para o Hansen, em meu nome e no nome do Hélio, eu gostaria de apresentar a ele os nossos sinceros agradecimentos por ele ter aceitado vir aqui falar com a gente hoje. Não vou apresentá-lo porque a vasta produção do Hansen sobre autores e questões da literatura brasileira é muito conhecida aqui entre nós, né? Não é necessário fazer isso. Mas eu só gostaria de destacar, para quem não viu, que o Hansen acaba de organizar, juntamente com o pesquisador Marcelo Moreira, os 5 volumes de poemas atribuídos ao Gregório de Matos e Guerra, que saiu pela editora Autêntica. E é exemplo do que fez o Hélio no último evento aqui, desse ciclo. Eu também gostaria muito de agradecê-lo por essa parceria na organização desse ciclo, uma parceria muito cordial e muito amiga. Então, aos dois eu agradeço muito e, dito isso, eu passo a palavra para o Hansen. Bom dia. Eu quero começar agradecendo aos meus 2 amigos e colegas, a Silene e o Hélio, por esse convite. E agradeço mais ainda, lembrando que eu não sou nenhum especialista em Machado de Assis e que às vezes é meio temerário falar de Machado de Assis, principalmente quando a gente se encontra na USP. Mas como vocês sabem que viver é muito perigoso, eu resolvi assim mesmo falar alguma coisa, lembrando aquilo que o Guimarães Rosa dizia, que é melhor falar besteiras do que calar bobagens, né? Vocês sabem que, como em toda a literatura, em qualquer ficção, na literatura de Machado de Assis, o autor Machado de Assis não é uma categoria biográfica, ele não é uma pessoa, mas ele é, enquanto autor, uma forma simbólica de uma sensibilidade artística que é modelada na enunciação como um estilo singular e um estilo inimitável que imediatamente a gente diz, isso é Machado de Assis. E nós sabemos também que o estilo não é o homem, mas o estilo é o destinatário. Ou seja, o estilo é o ouvido e também o olho do leitor. Não é verdade? E que, para falar disso, eu lembraria 2 coisas que me parecem fundamentais. A ideia de que as narrativas de ficção, qualquer narrativa de ficção, ela sempre integra 2 funções, que nós podemos chamar de representação e avaliação. Vamos dizer que a representação corresponde ao mundo imaginário que é inventado poeticamente pelo autor como um ato de fingimento, como ficção. E que a avaliação é o juízo que o mesmo autor faz sobre a história imaginária que ele inventa poeticamente, comunicando esse juízo retoricamente ao leitor. Quer dizer, a partir de Memórias Póstumas, a gente sabe, em 80 e depois 81, o autor Machado de Assis, ele passou a integrar de modo assimétrico a representação e a variação. Quer dizer, você se lembra aquele capítulo do Dom Casmurro sobre a ópera do Diabo? O Machado passou a levar a representação para a direita e a avaliação para a esquerda, produzindo nos seus textos uma espécie de princípio de dissimetria do sentido que desde então virou objeto da crítica brasileira, principalmente, tentando definir o sentido dessa operação, não é? Vocês sabem que Memórias Póstumas Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú e Jacó e Memorial de Aires, eles são histórias cuja referência principal é a família patriarcal da classe alta, da classe dominante carioca e os seus satélites, quer dizer, clientes, agregados, escravos, no tempo do Segundo Reinado, entre 1840 e 1889, e na Primeira República, entre 89 e 1908. A existência dos personagens desses livros, eu lembro, por exemplo, Brás Cubas, Virgília, Eugênia, Dona Plácida, Prudêncio,
Quincas Borba, Pedro Rubião de Alvarenga, Cristiano e Sofia Palha, Camacho, Carlos Maria, Dom Casmurro, já falei, o Bento Santiago, Capitu, Dona Glória, Zé Dias, Escobar, Sancha, Natividade, Aires, Flora, Pedro, Paulo, Tristão, Fidélia, Dona Carmo. Todas essas existências, elas têm um dado comum, que é o fato de elas serem existências fundamentadas no formalismo das leis do Império. Ou seja, os personagens vivem aquilo que o seu tempo vive como um ideal de vida, e as contradições desse mundo reproduzindo nas histórias narradas as verdades que são habituais, normais e naturais que dão sentido a esse mundo. Até aqui eu acho que tudo seria extremamente convencional, pois o Machado está fazendo exatamente o que os outros autores contemporâneos dele também fazem. A diferença decisiva, me parece lembrar, que muitos já lembraram, é que a partir de Memórias Póstumas, os romances, as histórias, elas também são histórias dos atos enunciativos que inventam e as compõem como histórias. Quer dizer, o autor, ele inventa pseudo-autores, como o Brás Cubas, o Dom Casmurro, o Aires, e narradores, como, por exemplo, o narrador de Quincas Borba, que discutem as convenções do estilo com o leitor e principalmente contra o leitor. Eles interpelam o leitor continuamente como testemunha dos seus atos de leitura do texto que eles escrevem ou que eles contam, propondo ao leitor sempre versões alternativas. Quer dizer, com a interpelação do leitor, eu acho que isso já ficou bastante evidenciado também em trabalhos como o do Hélio, o autor demonstra ao leitor que ele, autor, transforma funcionalmente um pré-requisito do próprio ato de narrar, que é a seleção das matérias sociais que vão ser transformadas como matérias da ficção, do texto. Ele transforma esse pré-requisito do ato de narrar numa convenção técnica e numa convenção estética que os seus pseudo-autores e narradores discutem, avaliando os usos na composição das histórias. Quer dizer, tecnicamente, a interpelação do leitor evidencia sempre uma parcialidade. Por exemplo, a parcialidade da escolha dos assuntos. Eu escolho esse assunto e não aquele. A parcialidade das verdades supostas no assunto. A parcialidade das motivações da ação dos personagens. E, antes de tudo, a parcialidade dos atos pontuais da enunciação, que representa as matérias sociais transformadas na ficção da história. Quer dizer, selecionando principalmente as opiniões de senso comum sobre as matérias sociais que ele traz para a cena da representação, o autor faz os seus pseudo-autores e os seus narradores esmiuçar essas ideias de senso comum como sendo as opiniões do leitor. E, ao mesmo tempo, com a decomposição das ideias, o valor de verdade delas aparece no texto como mais uma fantasia, entre outras, nesse estilo de imagens dialogadas, sempre muito saltitantes e que nunca para esse estilo, né? Quer dizer, nós podíamos dizer, pensando nesse procedimento, que Brás Cubas, Dom Casmurro, Aires e os narradores, eles agem na enunciação e falam de si mesmos ou comentam a história em que eles inventam um passado. Mas também, ao mesmo tempo, eles agem por meio da enunciação, constituindo o leitor como um coautor do texto que está sendo continuamente ironizado. Eles sugerem, esses autores e narradores, que crer é obedecer, e que a provável descrença que decorre da decomposição das opiniões não obedece e é livre, é totalmente livre. Livre para quê?
o leitor pergunta, cheio de boas intenções, né? E livre para ocupar outro lugar da enunciação. Eles evidenciam onde o sentido da descrença vai ser de novo decomposto para de novo ocupar outro lugar que vai ser novamente decomposto. E assim vai. Não há um termo primeiro, uma verdade, em nome da qual a decomposição da opinião seja feita. Todo primeiro é só primeiro como elemento da seleção que põe como matéria ou premissa de um argumento para logo dissolvê-lo numa outra coisa. Não é à toa que o Brás Cubas é um morto que escreve. Não é à toa que Dom Casmurro é um desmemoriado que lembra e que escreve imaginando a lembrança, né? Quer dizer, quando a gente observa esses dois modos de agir na linguagem, a narração das histórias, ela aparece como a singularidade de um ato de fingir que é ordenado como dois gêneros. É um ato de fingir épico, no sentido do epos grego, que narra uma história de vida fictícia, transformando como matéria da mesma história as opiniões que o leitor considera verdadeiras. Doxa, aquilo que socialmente é ideologia. E, ao mesmo tempo, é um ato de fingir dramático que dialoga com o leitor, dissolvendo a solidez das certezas que estão supostas nas matérias sociais, transformadas na invenção épica dos enunciados como narração. Quer dizer, a operação, ela se evidencia o tempo todo como um processo muito particular de construção de sentido e que é fundamentalmente irônico, no sentido de que é totalmente consciente que o estilo acumula níveis intotalizáveis de recepção, que não podem ser reduzidos a um único princípio de interpretação exterior à própria operação. Quer dizer, a não ser a unidade da gramática da língua, porque Machado de Assis escreve com a gramática da língua portuguesa num determinado estágio da sua evolução, no fim do século XIX, no Brasil, a não ser a unidade da gramática, que tem enunciados de sujeito, verbo, objeto, a enunciação dele não pressupõe nenhuma unidade fixa de compreensão entre o autor e o leitor. Esse estilo em evidenciar que tudo o que os pseudo-autores e narradores dizem, aparentemente muito, às vezes, irônicos, tirando a máscara das convenções sociais, tudo é outra máscara, mas que se reflete como máscara indefinidamente em outras máscaras, mas máscaras sem nenhum rosto que ela encubra. Não existe um primeiro. Não existe uma máscara que está ocultando uma verdade. Simplesmente não há verdade. O que nós estamos num mundo de pura contingência. Então, nesse sentido, a gente pode pensar a profundidade trágica. O Machado é muito trágico. Aquilo que constata agressivamente sempre o nenhum sentido da vida. A vida não tem nenhum sentido. Nós vamos morrer. Ponto. Né? E que deseja morrer, essa profundidade trágica, ela é simultaneamente corroída pela vulgaridade cômica, que ri da estupidez profunda. A profundidade é estúpida, afirmando a pura superfície das coisas. Agora, a contínua dissolução recíproca de significações é tragicômica, é claro, e mantém o sentido do sentido da operação sempre suspenso num vácuo, que é humor, e é puro humor negro, um puro vazio. E já se falou, vocês sabem disso, que essa operação decorre da raça. Machado era mulato, e o mulato é nervoso. O racismo disse isso. Decorre da doença, ele era epilético, os epiléticos realmente têm uma mania e uma depressão simultânea.
Ele fala do moralismo, ele é um moralista, ele é um Pascal do século XIX, ele é La Rochefoucauld, ele é um moralista espanhol, Gracián, ele é um moralista português, Matias Aires, Vieira, está lá ligadão no século XVII. Do pessimismo, ele lia muito Schopenhauer, o mundo é vontade e o desejo é cego. Disseram também que é o ceticismo, é a descrença radical de todos os valores, ou então disseram que é o niilismo. Machado de Assis é um niilista, não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Eu diria, pode ser, mas a gente teria que pensar uma coisa prévia, é que a operação é simbólica. A escrita do texto, ou seja, sendo simbólica, ela é objetivamente material, como operação materialmente poético-retórica, e nesse sentido não há nenhuma, passando ao lado desse psicologismo, desse moralismo que muitas vezes se afirma, é uma operação que demonstra objetivamente que não existe nesse mundo de que as histórias falam nenhuma unidade primeira de que as histórias narradas pudessem ser a representação de modo unívoco, pois as próprias matérias sociais, os assuntos, as matérias sociais que o autor Machado de Assis seleciona do seu tempo como matéria para ser transformada, como matéria da ficção, do texto, as matérias sociais, elas atestam por si mesmas que não há, socialmente, nenhuma experiência social verdadeira que pudesse ser totalizada como uma unidade coletiva da experiência. O império é fundamentalmente corrupto. O império ele está dividido entre vários interesses. O império é escravista. O império tem positivistas, mas ao mesmo tempo ele é católico. As elites do império, elas pressupõem os homens subordinados, os homens brancos que são pobres, que não são negros e que são, por definição, gente do favor. Quer dizer, as próprias matérias sociais não têm nenhuma unidade. Então, o romance que as transforma também não tem nesse sentido, né? Agora, evidentemente, sempre é possível interpretar os enunciados do Machado de Assis. A hermenêutica, a gente sabe, sempre é possível quando a gente a faz pressupondo um campo idealista que entende a linguagem como representação substancial fundada em semelhanças de unidades transcendentes prévias. Se a gente acredita em Deus, e há críticos que acreditam em Deus, se a gente acredita na ideia, na razão, no ser, no real, que são refletidos, se a gente também acredita em unidades de sujeito transcendental, de ciência, de política, e ainda na própria unidade de significante e significado, uma análise puramente linguística, que são pressupostas como significação universal doadora do sentido das significações particulares que são figuradas, segundo esses dois procedimentos, representação e avaliação dos textos, ok, a gente pode fazer várias interpretações, mas eu acredito que o Machado, o texto dele é sempre novo, no sentido de que ele escreve num regime de funcionalidade contínua. Ou seja, ele escreve num regime que evidencia para nós, leitores, a contingência radical da enunciação, e de toda enunciação, mostrando que a enunciação não pressupõe unidade, que não há nenhuma unidade no mundo, que tudo é radicalmente produto da contingência. Quer dizer, é um pensamento material, não é materialista, porque materialismo ainda pressupõe uma essência, que é a essência do material. É só material, não é materialista. E nesse sentido, evidentemente, nos textos dele pode ocorrer vários enigmas, como acontece, por exemplo, como o da tão falada ou tão mal falada Capitu, né? Agora,
todas as significações das unidades supostamente primeiras que são efetuadas nos textos deles, e eu pego algumas, como as unidades de Deus, ser, indivíduo, real, razão, virtude, ciência, política, amor, liberdade e traição, também são só contingentes. São referências exteriores que são efetivamente produzidas pelo ato da enunciação, que indica para o leitor que os fundamentos mesmo da velha semelhança da metafísica ocidental estão totalmente abalados. A semelhança, ela não tem mais nenhuma identidade prévia que possa fundamentá-la como semelhança, como adequação e também como verossimilhança. Dançou tudo. Os sistemas de verdade estão todos arruinados. A própria verdade, ela já era. E o próprio regime, nesse caso, de verdade, de funcionalidade contínua, desculpe-me, ele tem sentido e ele é produzido no ato da enunciação como um sentido que só se expressa no devir do acontecimento das decomposições. Ou seja, ele só se define no ato e imediatamente ele deixa de ser. Assim, o que está em jogo no estilo do autor Machado é fundamentalmente a significação estética e política de atos de enunciação contingentes que compõem funcionalmente a ruína de unidades que até 1880 elas davam significação substancial para coisas, pessoas, ações, eventos particulares do Império. Na minha opinião, me parece que o Machado já está compondo uma enorme figuração, que a gente podia pensar alegórica, de um grande cadáver, que são os projetos que vêm do Império. Quer dizer, o Império como ruína, e daqui a pouco uma sociedade inteira, que é a sociedade brasileira, como uma ruína. E então uma escrita sobre um cadáver. Agora, essa efetuação contínua de que afirma que tudo é contingente e que produz o acaso, ela tem muito sentido, que é um sentido artístico e político, porque ela produz uma não significação daquele mundo determinado no romance, mas não necessariamente do mundo em geral, que continua, como o nosso, um mundo contingente. Dá pé falar disso, não é? Quando a gente lê Machado, a gente observa que o autor Machado de Assis, ele compõe enunciados que são gramaticalmente próprios, corretos e elegantíssimos. Mas ele se desloca digressivamente por eles, minando a significação. E a própria significação de elegância, de correção e de propriedade. Quer dizer, o estilo dele propõe uma noção qualquer como objeto de exame. Ele compara suas significações com referências filosóficas, políticas, históricas, literárias, morais, econômicas, bíblicas, mitológicas, que são citadas na cena do argumento como exemplificação de ideias. A moda das sentenças, aí lembra dos moralistas franceses, espanhóis e portugueses do 17. Ok. Agora, os enunciados, sempre muito gramaticalmente corretos, eles são atravessados por uma técnica retórica de afetação de frivolidade do autor. Ele avança como que negligente, como que desdenhoso sobre assuntos extremamente disparatados, deixando para trás fusões muito inesperadas de conceitos que divertem o leitor com divergências perversas, xistes, gracinhas malvadas, duplos sentidos, gravidades relativizadas por ninharias, desaforos, agressões, agudezas. Com a técnica que afeta a frivolidade, o autor costuma fazer a enunciação dos seus pseudo-autores e narradores agir em 3 tempos. No primeiro tempo, eles aplicam 2 metáforas ao tema que é tratado. Uma trágica, uma metáfora trágica, que é séria, e outra metáfora baixa, que é cômica. Em seguida, eles encontram traduções para as 2 metáforas,
trágica e cômica em coisas distantes das referências imediatas do discurso, que são coisas baixas e ridículas para a metáfora alta e coisas elevadas e sérias para a metáfora baixa. Com isso, eles produzem um misto. Retoricamente, é um misto. Quer dizer, ele não tem unidade orgânica, mas ele é misto. Retoricamente, se a gente pensar no costume retórico antigo que vem dos gregos, ele está se aproximando do cômico, que não tem unidade, porque ele é deformado, porque é mistura, e é o fantástico. É o fantástico que não tem unidade. E aqui é o Machado, leitor do Luciano de Samosata. Mas o Machado também que conhece Montaigne, o Machado também que conhece outros autores antigos. Ele leu Cervantes também, né? Agora, aqui, a terceira coisa é que ele mistura as coisas, as traduções baixas da coisa alta e as traduções altas da coisa baixa, ele mistura num terceiro que produz a equivalência de cômico e trágico. O cômico é trágico e o trágico é cômico. Então, riso e gravidade no mesmo nível, produzindo uma exaltação e depressão, uma euforia e melancolia, como um humor negro que dá um piparote na obtusidade do leitor. No terceiro momento, ele volta a examinar as metáforas e toma agora as metáforas ao pé da letra. Aquilo que era metáfora agora é tratado como sentido próprio, como sentido literal. E ele retoma os significados para reiniciar a operação. Eu peguei um trechinho aqui que pode ser divertido, não sei se não é muito chato para sua paciência. Eu lembro, quando ele lembra a amante da sua juventude, a bela Marcela, a espanhola, o Brás escreve: gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, há um tempo manhoso e teimoso, que, em verdade, adou os meios de granjear a vontade das mulheres, o violento como touro de Europa, e o insinuativo como cisne de Leda e a chuva de ouro de Danae, 3 inventos do padre Zeus, que, por estarem fora da moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as experiências baldadas, nem nenhuma dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel. Um asno de Sancho, deveras filósofo, que me levou à casa dela no fim do citado período, apeei-me, bati-lhe na anca e mandei-o pastar. É o capítulo 15 do Memórias Póstumas. A gente lê e diz assim, 30 dias e Rocio Grande são fórmulas de sentido próprio, que situam a ação no tempo, 30 dias, e no espaço, o Rocio Grande, no rio. Mas a fórmula coração de Marcela, corcel do cego desejo e asno da paciência são metáforas que visualizam conceitos de modo quase alegórico, com muita animação, né? Agora, ele mistura já expressões de sentido próprio e figurado, e o Brás começa mais uma das suas inúmeras digressões, né? Ele amplifica o discurso retoricamente, introduzindo um tema: os 2 meios de granjear a vontade das mulheres. Com ele generaliza para todas as mulheres o que ele vinha dizendo apenas de uma, e do amor de uma em particular, que é Marcela, e que é um tipo de amor em particular, que é o amor de uma mulher que vende o amor, né? Agora, a generalização que ele faz é formulada como sendo verdade. Ele diz que, em verdade, há 2 meios, que faz já uma paródia do bíblico e sagrado "em verdade vos digo", mas que também está sugerindo o ato sexual implícito em granjear a vontade das mulheres. Novamente, ele agora recorre a referências que são materiais e animadas, touro, cisne e chuva de ouro. Ele define o ato sexual como violento e exemplifica a violência com o estupro de Europa
por Zeus metamorfoseado no touro, e ele define o mesmo ato como insinuativo, sugerindo a física dessa insinuação com o mito da maciez das plumas do cisne, que possui Leda, e dos pingos de chuva de ouro que cobre Danae. São óbvios, né? E depois de aplicar essas referências mitológicas como metáforas sexuais, ele começa a desmontá-las, dizendo que são 3 inventos do padre Zeus. Novamente, ele convoca muito jocosamente o ouvido católico do leitor, do tempo do uso do termo arcaico padre por pai, o padre Zeus, né? O pai Zeus. E Brás justifica a desmontagem do mito afirmando que as imagens mitológicas gregas estão fora de moda, né? E para isso ele afeta uma frivolidade moderna. Ele troca por termos mais rotineiros, cavalo e asno. E tendo degradado o mito comicamente na substituição das imagens mitológicas pelas imagens dos animais, ele de novo começa a opor os 2 estilos figurados por elas. O elevado épico de Corcel e o ultra-romântico Corcel negro são rebaixados em cavalo. E asno, que antes tinha sido usado metaforicamente para sugerir a estupidez da paciência do jovem Brás Cubas, enganado pela Marcela, e que demorou 30 dias para comprar, não propriamente o coração dela, asno é um termo de estilo baixo, obviamente. Mas Brás Cubas está morto, e o nada da morte dele é um sem fim de não ser. Por isso, ele jamais se cansa de procurar outro e outro e outro termo para dissolver, destruir as novas semelhanças. Ele tem todo o não tempo da morte para continuar falando. Isso também é extremamente irônico com o leitor, com a nossa paciência. Porque nós vamos morrer e nós não temos tempo, não é? Mas ele tem. Antes de reiniciar a operação, ele dá um tempinho ao leitor e lembra agora os lugares comuns do amor, das histórias românticas que conformam o imaginário imbecil do leitor. O leitor é romântico e por isso ele é idiota. Agora, ele diz assim: não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperanças baldadas, nem nenhuma dessas outras coisas preliminares. Agora, a supressão do que ele poderia dizer, que é evidenciado nas denegações, não direi, nem nenhuma outra, de novo é irônica, pois ele diz o que diz que não vai dizer, sendo intencionalmente aplicada para manter o contato. É fático, está ali, a gente preso por ele, que nem um passarinho e uma cobra, né? Agora, até aqui o leitor, ele não tem a mínima ideia do lugar para onde o Brás Cubas vai levá-lo com o cavalo e com o asno. O leitor não sabe o que vai acontecer. Se ele for avisado, o leitor, ele fica atento às novas surpresas que o aguardam pelo descaminho, porque não é caminho, é um descaminho o tempo todo. Quer dizer, Brás Cubas retoma a metáfora inicial e agora ele propõe a equivalência de asno e corcel. Novamente, a equivalência é um misto que rebaixa o alto corcel e eleva o baixo asno, neutralizando o épico alto de corcel e o cômico baixo de asno. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel. Ele diz: aqui a metáfora baixa do asno começa a receber novo desenvolvimento que amplifica a digressão, um asno de Sancho. Quer dizer, o leitor já ouviu evidentemente falar de Dom Quixote, onde o Sancho Panza monta um asno, sendo caracterizado como o próprio asno, porque ele é um rústico. E o texto refere Marcela, a espanhola, e ele fica aqui cultamente espanholizado com a referência a Cervantes, que também é uma autorreferência, como se o próprio Brás se reconhecesse no Sancho, asneirão, ele, Brás, por não ter ido diretamente ao que interessava na moça Marcela.
Mas agora se trata mesmo de um asno literal. E um asno que é obviamente rústico, como todo asno. Mas também, agora ele introduz um asno deveras filósofo. O termo filósofo refere à significação de asno para o mundo das ideias, que é um mundo tradicionalmente elevado e superior. A gente sabe desde o Platão, o mundo das ideias, o mundo dos filósofos é um mundo sempre superior, não é isso? Mas a fórmula é um juízo zombeteiro sobre os filósofos. Os filósofos são asnos, que está intensificado pelo advérbio deveras, verdadeiramente, né? Que sugere a verdade da asnidade que rebaixa os filósofos. Agora, o asno levou Brás Cubas à casa de Marcela, e ele diz, no fim de citado período. Agora, de novo, é o termo período que acumula significações. Ele é, evidentemente, o período de tempo que o Brás demorou para ir à casa da bela Marcela. Mas também é a oração, é a frase já escrita de que ele fala, para que o autor possa retomar a fórmula, o coração de Marcela, que ele abandonou lá no comecinho. A metáfora, então, asno da paciência, não tem mais nenhuma utilidade. E o Brás Cubas a esvazia, tomando agora ao pé da letra a metáfora, para ainda fazer com que a sua última ocorrência volte a ter um duplo sentido em mandar pastar, eu mandei pastar. No Brasil, quer dizer, mandar comer capim, da fórmula, também significa a ação de se desembaraçar de alguém que é inútil ou que é aborrecido. Apiei-me, bati-lhe na anca e mandei-o pastar. É literal, eu mando o asno comer capim, porque asnos comem capim, e eu mando o asno comer capim, pastar, no sentido eu me livrei dele, porque ele era aborrecido, inútil. Quer dizer, como o asno no pasto, o Brás Cubas também foi ao que ele desejava em Marcela. Mas para chegar lá, ele fez o leitor passar pela experiência da digressão. A gente sabe que a digressão, como técnica, ela depende sempre dos pseudo-autores e dos narradores, são eles que aplicam essa digressão, mas elas dependem também do outro deles, que é o leitor. Quer dizer, a digressão inclui as ideias feitas do leitor como matéria-prima para a ironia dramática desse autor, que, borboleteando sobre os assuntos muito disparatados, que aparentemente nada tem a ver com a história que narra, ele retarda o tempo dos acontecimentos para sugerir sempre que os acontecimentos podiam ser contados de outro modo. A ideia do Machado é mostrar sempre o arbitrário da direção narrativa, né? Quer dizer, a Marquesa saiu às 5 horas. E aí? Ela encontrou o amante? A Marquesa saiu às 5 horas e se meteu na cama. Ponto. A gente pode levar a narrativa para onde a gente bem entende. Ela não tem uma pré-história. A gente a leva arbitrariamente para onde a gente quer. Ele está chamando a atenção também para esse arbitrário. Quer dizer, essa funcionalidade contínua que evidencia essa contingência de uma enunciação que não pressupõe unidade, evidenciando esse arbitrário da direção narrativa e dos meios usados para conferir a verossimilhança do discurso. Quer dizer, eu queria propor a vocês pensar que, avaliativamente, no próprio meio de compor o estilo dessa enunciação, que trabalha sempre com uma duplicidade enunciativa, a ideia sempre é de evidenciar para o leitor uma avaliação que o autor está fazendo da representação da história para o leitor, mas mantendo o sentido da representação sempre suspenso, sempre impedindo que o leitor diga é isso, mas produzindo indeterminação, produzindo uma contínua indeterminação do sentido. Mas também ele está propondo para o leitor que o leitor não é o leitor que lê, o leitor está sendo lido, o texto lê o leitor.
E ele lê o leitor por um artifício que cita, estiliza e parodia textos literários, científicos, religiosos, políticos e os discursos informais de senso comum como sátira das suas representações. Mas sem, contudo, adotar a posição que é comum a satiristas, que é a de falar em nome de ou a de falar contra. O satírico sempre, de modo geral, é um ser moral que acredita que ele tem uma missão sagrada de dizer a verdade, porque a sua sociedade é corrompida e corrupta. Então ele geralmente é um fundador de religião, o satírico. Ele quer estabelecer algo puro contra o impuro, etc. Aqui não. Aqui ninguém fala em nome de e ninguém fala contra. Quer dizer, nas partes no conjunto, o que invariavelmente ocorre é uma neutralização simultânea dos valores nesse vácuo que a gente vive como humor. Tudo bem? Que é humor. E, diferentemente da ironia, vocês concordam comigo que a ironia ela é uma velha senhora socrática? A ironia socrática? E ela é uma velha senhora muito austera que sempre fala em nome das verdades, da moral e dos bons costumes da cidade. A ironia sempre tem uma coisa a defender. O humor não. O humor é efetuado pelo uso da ironia como procedimento que relativiza as certezas. E o humor é apátrida. O humor não tem nacionalidade. O humor, ele sabe que o instinto de nacionalidade é um instinto que geralmente é muito tonto. É claro, e que nesse sentido, o humor, no Machado pelo menos, na minha opinião, ele acontece na fronteira do Paraguai com a Finlândia. Né? E que o humor, ele quer sempre se incluir ironicamente e afirmativamente no evento tragicômico que ele figura para se dissolver nele e junto com ele. Percebe? Quer dizer, eu não tenho nada a propor, eu não tenho nada a defender, eu não sou contra nada, perdono a tutti, como na ópera. Como na ópera. Não estou dizendo que é como na realidade, é como na ópera, né? Agora, essa abrangência temática dessa técnica de figurar misturas, ela é teoricamente ilimitada. E o autor aplica sempre como uma exposição sério-cômica das ruínas desse tempo que ele toma como referência, né? O Império. Eu acho que por isso que a maior novidade de Memórias Póstumas é a invenção do Brás como uma mediação dramática entre o autor e o leitor. Quer dizer, como autor da sua própria história, o Brás Cubas a conta de dentro do imaginário da sua classe, a elite branca, latifundiária, escravista, católica, mas sempre com uma perspectiva parcial que naturaliza os seus valores de classe, né? Mas, enquanto ele conta, ele é obrigado a incorporar representações de outros homens e mulheres de outras classes que são legíveis nas matérias sociais selecionadas pelo autor para compor o texto, né? Quer dizer, essa dissimetria que a gente observa sempre, que se estabelece entre os valores de classe do Brás e os valores de classe dos outros homens da sociedade representada na sua história, é compositiva da sua autoria como um escritor posto em relação com o leitor, não só pela seleção das matérias representativas da sua classe e de outras classes, mas principalmente pela avaliação parcial que ele, Brás, faz da parcialidade de cada representação, de cada grupo social, de cada classe, sempre parcialmente. Quer dizer, ele é volúvel, ele é fútil, ele é, mas ele não tem a totalidade da representação, ele não domina a totalidade, ele sempre evidencia que ele também é uma parcialidade contingente entre outras.
E por isso, quando ele incorpora parcialidades, eu lembro aqui as parcialidades de representações de escravos, mulheres, homens pobres, agregados, ele particulariza seu modo de contar como a parcialidade de uma épica subjetiva. É uma coisa muito moderna, uma épica subjetiva, uma épica que não tem mais aquela objetividade da épica antiga, grego-latina, que durou pelo menos até o século XVIII, mas uma época agora subjetiva. Quer dizer, na leitura, o ponto sempre móvel em que as diversas parcialidades se relacionam é justamente o não lugar fictício da morte onde o autor põe Brás, fazendo o Brás escrever contra o leitor, bem intencionado, que partilha das mesmas representações de classe dele, Brás, para explorar possibilidades irônicas de dissolução das suas certezas nessas incongruências tragicômicas. Quer dizer, divertidamente, eu acho, o texto lê o leitor, pois a imagem que o Brás faz de si mesmo e da história que ele narra, ele incorpora as interpretações parciais que ele, Brás, não pode assumir como sendo de sua exclusiva propriedade. Como as opiniões do leitor personagem, da leitora estúpida, por exemplo, ou da leitora moral, que diz que ele é cínico, por exemplo, quando ele fala da Eugênia, bela nas coxas, com que ele dialoga. Com uma candura cínica, ele diz horrores que são verdades do seu mundo e verdades do leitor, mas ele se desresponsabiliza sempre parcialmente delas, atribuindo os horrores só ao leitor, que aparece no ato como um coautor traído pela estupidez de acreditar. Quer dizer, é como se ele dissesse: olha, leitor crédulo, você crê? Não creia. Agora, não creia em nome de nada. Ele não está dizendo, você não deve crer porque nós devemos ser ateus. Você não deve crer porque nós devemos ser niilistas. Não, não creia. É intransitivo assim. Quer dizer, eu tenho muita coisa aqui para falar, e em todos os casos a minha ideia é de que essas misturas tragicômicas efetuadas por meio dessa sistemática paródia dos discursos institucionais e não institucionais, alertam o leitor para uma questão, que é uma questão muito debatida no século XIX, que é a questão da verdade. Se a gente pensar todos os sistemas positivos, imagine Spencer, toda a ideia evolucionista do Spencer, imagina os intelectuais brasileiros lendo Haeckel e buscando as moneras, as substâncias unitárias da biologia. Imagina Comte, imagina Silvio Romero e Tobias Barreto, imagina Farias Brito, a Escola do Recife, aquela pretensão de positividade, Euclides da Cunha. A gente está aqui num mundo em que a questão da verdade é uma grande questão. Se ela é determinada pela religião, a discussão também com a Igreja Católica. Mas essa questão que a verdade das matérias sociais, que são estilizadas nas vidas narradas nas histórias, e a verossimilhança do estilo literário que é usado para contar as histórias, são o tema, né? Quer dizer, elas advertem o leitor de que ele só pode concluir alguma coisa sobre o mundo representado se ele, leitor, não ignorar que o estilo lhe comunica uma perspectiva equívoca, sempre dupla, do autor sobre a representação que o leitor está lendo. A ideia do Machado é que o leitor é leitor de literatura e que ele só alcança os conteúdos dos enunciados por meio do estilo. Quer dizer, se o leitor não considerar esse estilo como um critério avaliativo, o leitor dança. O leitor vai ler Machado buscando aquilo que talvez ele não há. Me parece, eu vou parar que eu estou falando muito, eu não quero chateá-los em excesso. Me parece que essa é a diferença decisiva da literatura do Machado em relação aos contemporâneos dele.
Quer dizer, nas narrativas românticas, realistas, naturalistas, brasileiras e francesas, ou europeias, ou americanas do século XIX, a avaliação da representação que é formalizada no estilo tende sempre a avaliação a reproduzir as normas sociais que são vividas como verdades pelo leitor. Quer dizer, o leitor então reconhece nos conteúdos da vida imaginária dos personagens das histórias a avaliação como as verdades que ele reconhece, no caso, as verdades da realidade brasileira, as verdades da vida nacional. Quer dizer, nos romances românticos, realistas, naturalistas, a quase identidade da avaliação e da representação faz o estilo corresponder à expectativa ideológica do leitor. O leitor lê aquilo que ele já sabe, ele lê os conteúdos das histórias como se a forma literária fosse natural. Vocês lembram, por exemplo, daquele artifício que os românticos brasileiros usam, como os franceses, os ingleses também usavam? Quer dizer, Alencar, a história é verdadeira. Alguém me contou, não há nenhum artifício no que eu conto. Quer dizer, se a gente é romântico, a gente faz o possível de ocultar em nome de uma naturalidade da expressão, né? Agora, aqui não, quer dizer, nesses modos de ler, a leitura reproduz os conteúdos do texto literário como se a forma fosse natural e remissivamente derivada dos conteúdos, como se a forma fosse um elemento neutro, transparente, como se não houvesse linguagem. O mundo burguês, vocês sabem, ele é um mundo que naturaliza os seus interesses como ideologia, como se fosse verdade. E para isso ele elimina radicalmente a ideologia, a percepção do simbólico. Nas nossas sociedades, desde o século XVIII, não sei se vocês concordam, a linguagem é uma transparência. A linguagem não é vista como prática, é como produto social. A materialidade do simbólico é geralmente iluminada, porque nós somos instrumentalistas, nós somos falados pela ideologia. Agora, quem reconhece o simbólico percebe o artifício e a particularidade da regra e evidencia que nós somos mortais. Percebe que esse modo de organização social que nós vivemos, ele não é necessariamente natural e, portanto, ele não vai durar para sempre. Um dia, felizmente, ele vai desaparecer. É claro. Agora, autores que sempre tiveram lucidez, e Machado é um autor de uma lucidez assustadora, eles chamam a atenção do leitor justamente para o artifício, dizendo, olha, tudo que eu estou dizendo é artificial. Não existe natureza. Não existe natureza. Não existe natureza humana. Não existe Deus. Não existe unidade no real que a nossa ciência positivista vai dizer isso é verdade. Não, a verdade é uma invenção. Existe uma história da verdade. É como se o Machado conhecesse o Nietzsche. Ele não conhece, mas como se ele conhecesse, né? E nesse sentido, quer dizer, ele está sempre evidenciando que o estilo, ele como que avança contrapelo dos conteúdos, porque a questão da verdade e da verossimilhança são questões centrais, né? A gente sabe, eu vou parar de falar, mas a gente sabe que qualquer discurso de ficção é considerado verossímil porque ele pressupõe um verdadeiro, isso desde os gregos, né? Vocês se lembram, Aristóteles propôs lá na poética e também na retórica e depois aquela velha ideia grega de que existe na cidade aquele conjunto de representações que os gregos chamavam de endoxon, endoxa. Ou seja, o que é endoxon? A boa opinião. É verdade, aquilo que nós consideramos verdadeiro. Agora, se eu sou um poeta, eu devo produzir um discurso eikos, que é semelhante a isso que é verdadeiro. O meu público espera a reprodução verossímil, semelhante ao verdadeiro, daquilo que é tido como uma boa opinião. Agora, essas sociedades antigas que tinham ser, é claro, existe ideia, motor imóvel, depois Deus cristão.
até o fim do século XVIII, é claro, elas pressupunham justamente uma adequação dos discursos a esses modelos prévios do que fosse verdade. Agora, vocês imaginam, estou falando muito genericamente, quando a Revolução Francesa corta a cabeça dos reis, ela também mata Deus. Deus deixa de existir. A realidade agora não tem mais nenhum fundamento fundamental, essencial. O Kant mostra, não é verdade? Quer dizer, as sociedades são meramente contingentes. O tempo agora, ele é a matéria de uma ciência chamada história. E a história é um puro arbitrário. É nesse sentido que no século XIX, que a arte romântica, essa grande arte romântica, acho que ela foi justamente a discussão disso, quer dizer, o que é o eu, né? E nesse sentido me parece que a gente tem uma questão que foi posta, principalmente no século XIX, que o Machado retoma de grandes autores. Não é à toa que a crítica toda mostra a presença do Stern, nele é fundamental pensar o Stern, que o Nietzsche dizia que é o homem mais livre que já existiu até hoje. Vocês leem aquilo que o Nietzsche fala sobre o Stern, a gente podia, tirando o nome do Stern, falar do Machado aqui no Brasil, que é a mesma coisa. Essa liberdade de pensamento, esse modo que dança entre as ideias, pensando, nada é sagrado. Eu sou totalmente livre. Sabe uma experiência de liberdade radical? Quer dizer, me parece então que a leitura do Machado, ela tem muitas determinações, mas que o modo de lê-lo seria justamente levar em conta essa tensão contínua entre a representação das histórias que nós lemos e esse princípio de avaliação da história, que é retórico, mas que o autor comunica ao leitor no próprio estilo com que a enunciação formaliza os enunciados. É claro, quer dizer, a história está sempre sendo mediada por um meio extremamente artificial de contar e um meio que sempre evidencia os seus próprios limites enquanto meio, porque ao mesmo tempo que ele relativiza, ele também se auto-relativiza e se autodissolve, deixando sempre o leitor num processo de contínua indeterminação. O leitor pode dizer, Machado é pessimista, sim, muito, mas também tem que dizer, ele é muito otimista, porque ele trabalha com os dois. O Machado é um niilista, sim, ele é niilista, mas ele também é afirmativo de outras coisas, também é. Quer dizer, não é nenhum nem outro, a gente teria que imaginar um terceiro, e que é um puro vazio. É como se ele propusesse para a gente que a gente herdou uma herança grega de ser binário, sim, não. E por que a gente não pensa não, sim, o sim, não, simultaneamente? Um terceiro que nós não estamos habituados, né? E nesse sentido ele é realmente um grande, absoluto escritor, né? Ele é um enorme escritor. Tem uma hipótese de leitura dele que eu achei interessante, que é aquele mexicano, o Fuentes, né? Que diz que na Europa, no século XIX, com Balzac, depois Stendhal e o Flaubert, se criou uma tradição do romance realista que acabou dominando no século XX, no Ocidente todo. Mas que havia, segundo ele, uma outra tradição, que é uma tradição que a gente podia mostrar, de Luciano de Samosata, que é um autor de coisas de gênero fantástico, que foi imitadíssimo por um grande poeta italiano do século XVI, que é Ariosto, quando ele escreveu o Orlando Furioso, e que foi imitadíssimo por um grande autor espanhol do fim do século XVI, começo do XVII, que é Miguel de Cervantes Saavedra, quando escreveu o Quixote, e que foram imitadíssimos por um autor chamado Stern, quando ele escreveu Tristram Shandy e outros, e que foi imitadíssimo pelo Machado de La Mancha. Então ele propunha que a gente pensar o Machado de La Mancha nessa tradição não realista. Agora, a gente sabe também que a crítica brasileira, desde o século XIX, ela tem se esforçado bastante para fazer do Machado um autor realista, que ele também é, mas não só, que é justamente a questão
da discussão do sentido dele em relação à chamada nacionalidade brasileira. O Abel Barros Batista acaba de publicar pela Unicamp um livrinho chamado Três Emendas, em que ele propõe reler o Machado de Assis por meio de Montaigne, Pascal e Sêneca, em que ele faz uma pergunta que foi feita por um crítico norte-americano recentemente. E o crítico perguntava assim: nós não podemos ler o Machado de Assis ignorando a história do Brasil? Quer dizer, a pergunta do crítico é a pergunta sobre a autonomia da ficção. E a ideia do Abel Batista era discutir como, na crítica brasileira, a gente está sempre pressupondo a relação do texto e do contexto, como dizem alguns, ou sempre a relação de que o sentido final da ficção seria determinado por um sentido que a gente dá à história do país. E a ideia do crítico norte-americano era a ideia de que a ficção tem uma autonomia enquanto ficção e que ela não é necessariamente um documento da história da nacionalidade. Ela é um documento, antes de tudo, de uma prática de ficção. E o Abel, nesse livrinho que ele publicou agora, pela Unicamp, acabou de sair, ele está tentando discutir isso, quer dizer, numa posição excêntrica, porque ele é um estrangeiro falando sobre um autor brasileiro e sabendo como estrangeiro que provavelmente ele não vai ser lido pelos brasileiros, que vão achar que ele inclusive está se intrometendo num assunto que não lhe diz respeito. Mas ele incorporou no que ele diz um pouco da ironia do objeto dele, né? É isso. Desculpe, eu não quero falar mais, eu não quero chatear vocês, porque a gente aprende também nada. A gente não aprende nada com Machado de Assis. Mas, não, ele não ensina nada, mas lendo Machado de Assis, a gente fica com uma certa intuição de que a gente não deve ser excessivo demais, né? Eu espero ter podido falar alguma coisa que tenha sido pelo menos divertida, né? Por algum certo momento. Eu agradeço muito a sua atenção. Muito obrigado, hein? Hansen, querido, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Então agora a gente abre para as questões de vocês. Você também? Bom, então, primeiro cumprimentar pela excelente palestra, muito bom escutar você, muito bom ter você aqui, e cumprimentar a Silane e o Hélio pela excelente iniciativa. Você sabe que eu divulguei isso aí lá naquele Facebook, né? E aí tem assim quase 100 compartilhamentos desse evento. Então, eu tenho uma pergunta para você. Eu reconheço em algumas passagens das Cubas, isso que você está explicando, tem um pouco de memória, né? Mas eu queria te perguntar sobre uma parte específica que me interessa bastante, que é a parte referente ao humanitismo. Eu me lembro, naquela conversa, né, de Quincas Borba com Brás Cubas, acontece esse movimento estilístico que você descreveu. Tem ali situações em que há elementos que se referem a uma espécie de alto estilístico, elementos que se referem a um baixo, eles são movimentados dentro da dinâmica discursiva, pelo próprio Quincas Borba e também pelo Brás Cubas na interlocução, de modo que eles vão mudando, deslocando o seu valor, e há um ponto, eu acho, de fato, sobretudo no final da história que vai dar no ato de chupar o osso de frango que ele está comendo, que de fato se junta, o que seria o ponto contrário. Então eu queria te perguntar um pouco se isso faz algum sentido, né, essa lembrança. Nesse caso, eu acho que esse vazio a que você se refere, esse terceiro a que você se refere, ele atua como crítica da violência, né?
que todo o desenvolvimento desse raciocínio do humanitismo tem a ver com a ideia de que a guerra é a grande qualidade humana e que é necessário justamente exercer violência para que possa chegar um prazer individual ali do Quincas Borba naquele momento, né? Nesse sentido, acho que haveria aí uma espécie de grande função política, sim, que não passa pelo realismo e pela função referencial. Isso. Então é isso, eu só estou tendo uma impressão, desculpa. Legal. Eu não sei, Jaime, se existe no texto uma tomada de posição explícita como crítica à violência, ou se a evidência de que a doutrina do humanitismo ela é um darwinismo social, e que quando, por exemplo, o Quincas diz para o Braz que aquele negro escravo que foi trazido da África, que cuidou daquele frango, dando a alimentar, e só existiu para que o frango matasse a fome dele naquele momento, ele está evidentemente fazendo uma teoria também de um egoísmo universal e que está como fundamento do sistema capitalista, a gente já podia dizer isso, e que é óbvio. E que está justificado, a gente sabe também no século XIX, biologicamente, pelo darwinismo, e que a gente encontra também já referido lá no início, naquela experiência com a Pandora, que é aquela ideia que vem também da ciência determinista, é claro, de que a espécie é tudo e o indivíduo é nada. Quer dizer, Braz, Marcela, Sofia, Lobo Neves, não importa, eles nascem, morrem, têm a sua vidinha e vão morrer. Agora, a espécie é imortal. Então, a gente lembra que quando o Quincas propõe a ele a doutrina, a teoria do humanitismo, o Quincas está fazendo uma reprodução da doutrina determinista da época, de que a espécie é tudo, humanitas, a substância universal, e que a ela os indivíduos devem se sacrificar naturalmente. Ok, até certo ponto ele está reproduzindo, mas fica explícito também o próprio desconcerto que o próprio Brás Cubas tem. Lembro quando ele pede um pouco mais de vida para Pandora e ela o despreza, dizendo, por exemplo, que para que ele quer mais vida se a vida necessariamente é mais sofrimento. Mas a ideia de que o indivíduo também teria, não sei, eu não diria, também teria os seus direitos. Não, acho que o indivíduo também tem o que dizer, porque enquanto ele está vivendo, o indivíduo, ele também está sofrendo. Aquele negro que veio da África especialmente como escravo para alimentar aquele frango para que foi servido de almoço para o Brás Cubas, o Brás Cubas está pensando esse negro só numa função puramente instrumental, subordinada ao egoísmo universal dele. Aparentemente, o Brás Cubas está defendendo a espécie, mas efetivamente o Brás Cubas está defendendo o individualismo burguês dele. É claro, porque é ele que tem a prerrogativa de ter aquele negro subordinado que vai matar o frango para ele comer. Então eu tenho a impressão que quando o Machado, nessa paródia, ele explicita o funcionamento efetivo do darwinismo social como ideologia de exploração burguesa da escravidão e também já de um proletariado que está se formando, na Europa já está formado, eu acho que existe sim essa crítica de uma violência, mas não é uma crítica da violência que esteja propondo a superação dela. Ele não está afirmando um sistema socialista, comunista, bacunista, anarquista que pudesse superá-lo. Ele apenas está mostrando, ele só mostra. Parece que a gente nunca sabe em que posição que ele está, ou que posição que ele está ocupando. Mas eu acho que a gente lê perfeitamente como uma alegoria da violência. A gente lê isso, sim, no Brás Cubas. E como várias outras histórias deles, que a gente está sempre percebendo que é sempre uma questão política, que o que move
é a questão política, mas o político no sentido até grego, o sentido da polis, quer dizer, da ordenação da vida pública na cidade. Não o político necessariamente no sentido de ser do Partido Conservador ou do Partido Liberal. Não isso. Acho que tem essa questão, sim, de uma crítica feroz da violência, da arrogância, da pretensão e, no fundo, da estupidez humana. Né? Porque o mundinho do Brás é um mundo também terrivelmente medíocre. É um mundo de fazendeiros, escravocratas. É um mundo assim que não tem muito futuro. Ele vai virar um mundo tucano no século XX. Não, mas é. Não, mas é. Já é mesmo. A gente encontra lá. Não, recentemente eu li aí uns textos de cronistas sobre estrangeiros que passaram aqui pelo Brasil no século XVIII e XIX e andaram aí pelo interior de Goiás, Mato Grosso, Minas, e essas grandes famílias latifundiárias que deram origem a tantas importâncias, eles são todos assassinos de índio. Eles são escravocratas, e é uma gente assim que os viajantes chegam, é uma gente que tem terra embaixo da unha, é uma gente de pé no chão, uma gente analfabeta, ignorante, feroz, e dá origem a uma elite brasileira que se reproduziu assim também no século XX, né? Eu li, por exemplo, eu acho sempre legal esse exemplo, um filósofo e sociólogo francês que veio fundar a USP, que é o Jean Monnet. Ele esteve aqui na década de 30, e junto com Lévi-Strauss e outro, Bastide, e ele conta no livro dele, Les Dents Agacées, Os Dentes Irritados, que é um livro de memórias, ele conta que quando ele esteve aqui em São Paulo, na década de 30, em 35, a dona Olívia Guedes Penteado, a granfina que patrocinou a Semana de Arte de 22, ela convidava os intelectuais de São Paulo e os professores franceses para irem à fazenda Morro Azul dela, aqui no interior, em Limeira. Fica lá no alto da montanha, dá para ver ainda a fazenda, tem palmeiras imperiais que a gente passa em Anguera, a gente vê. E ele diz no livro dele o seguinte, que lá dentro no salão, Mário de Andrade falava de expressionismo alemão e alguém tocava no piano uma peça do Erik Satie, que era a vanguarda, e que Oswald de Andrade, com uma das amantes dele, mais uma, falava de Picasso e do que ele tinha visto em Montmartre, do futurismo, e que eles discutiam política, e que ele, o Jean Monnet, ele saía às vezes para fumar no alpendre da fazenda, ficava lá no terraço da fazenda, e que era 5 da tarde, e que então ele via, vindo do cafezal, os colonos italianos. Mas os colonos italianos eram levados pelos capatazes a cavalo, com rifle e carabina, que obrigava os colonos italianos a entrar às 5:30 da tarde nas casinhas das senzalas. Quer dizer, no século XIX, as casinhas tinham sido casa dos negros, que tinham obrigação de entrar lá para dormir. Agora, os colonos italianos, que teoricamente eram trabalhadores assalariados, eles eram obrigados pelos capatazes a entrar nas casas às 5:30 da tarde como se fossem negros, colonos italianos. E o Monnet, que é marxista, ele fala do Brasil com uma representação muito negativa. Ele fica pensando, nossa, lá dentro do casarão da fazenda, a elite intelectual e a elite branca, a fazendeira, discute arte moderna, discute história, discute literatura. Lá fora, os capatazes estão controlando os trabalhadores como se eles fossem escravos. E ele diz, o regime escravocrata não acabou no Brasil. Percebe? E nesse sentido, o Monnet lembrava a gente, quer dizer, ele como intelectual, como a gente sempre teria que pensar nessas questões aqui. Quer dizer, a determinação básica da própria produção intelectual. O Machado de Assis, que é um cara legal, né? Eu acho que ele pensou muito bem. Só que ele pensou muito bem de maneira
olímpica, como se ele estivesse vendo a gente de Sirius, como se ele estivesse numa outra galáxia olhando isso aqui. Quer dizer, o Cruzeiro do Sul está muito alto para saber se a gente chora ou ri. Talvez o riso seja choro e o choro seja riso, é uma ideia assim, né? E nesse sentido eu acho que tem tudo a ver, sim, também, com o humanitismo, né? Porque o humanitismo está aqui entre nós agora, vocês concordam? A teoria do humanitismo está funcionando a toda, assim. Eu acredito nisso, não sei. Não, a minha questão é sobre, você falou da verossimilhança, que o Machado trabalha muito com a ideia de máscara sem rosto por trás, sem ter uma verdade por trás. Sim. E no século XIX tem essa questão da busca da verdade. Eu queria saber como que o público recebeu um livro que trabalha em existência de uma verdade essencial, e especialmente como que recebeu Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é inverossímil por definição, mas que soa verossímil quando a gente vai lendo. Eu queria ter uma ideia de como foi a recepção. Eu acho que a resposta foi dada pelo próprio Brás Cubas, né? Que há algum tempo hesitei, e que ele não sabe se ele vai ter aqueles leitores standards que teria tido, que ele vai ter talvez 5, e que ele nem sabe se ele vai ter tantos leitores. Mas que ele sabe também que ele tinha 2 tipos de público. Você se lembra que ele disse que tem um leitor grave, que lê as histórias esperando a moral e o exemplo, a verdade, e que tem um leitor frívolo, que é aquele leitor que quer uma cama mental, um leitor que quer ser inseminado pelo texto, aquilo que o Cortázar chamava um leitor fêmea, né? Que quer ser levado pelo texto e que quer só a diversão, mas que ele não quer nem o leitor frívolo, nem o grave, e que ele sabe que ele ainda vai ter a estima de um terceiro tipo de leitor, que talvez funda os dois, que é frívolo, grave, grave, frívolo, que é o leitor típico do Stern, né? E que é o leitor do Brás Cubas, que ele produz esse leitor no próprio texto. O texto está produzindo um novo leitor, concorda? Não é um leitor empírico, é um novo leitor. Agora, ele tá desafiando o tempo todo, né? Leitor estúpida, você diz que eu sou cínico? Eu não sou, eu fui homem, mas ao mesmo tempo eu não estou Eugênia, bela mas coxa, e pela coxa de Diana eu não sou cínico, citando a coxa no juramento, fazendo uma maldade de novo. É sempre malvado, ele é muito malvado, né? E nesse sentido eu acho que eu não sei muito bem, o Hélio trabalhou bem com isso, né? Acho que o Hélio teria muito mais para dizer sobre isso. Quer dizer, esse leitor empírico do Machado, né? A gente tem, por exemplo, as respostas da crítica. Ele gagueja, ele é epilético, ele é um macaco dos ingleses. Aquilo que o Gilberto Freire diz, por exemplo, que Machado de Assis não é brasileiro, ele é um autor inglês, né? Ele é artificial, ele é não sei o quê. Porque a gente não sabe, quer dizer, o que os leitores empíricos, a maior parte deles não deixou documento sobre o que achou do Machado de Assis. Muitos provavelmente devem ter jogado fora o livro, não é isso? A própria crítica fez isso durante muito tempo, jogando fora o livro, e substituiu a interpretação por uma metáfora biológica, médica, não é isso? Nervosa, até patológica. Machado de Assis é um homem doente, não é isso? Quer dizer, a crítica fez geralmente aquilo que os textos do Machado de Assis criticam. A crítica foi, e vem sendo muitas vezes, positivista. É claro, afirmando como se houvesse uma unidade, um princípio de verdade, etc. Eu acho que é mais ou menos isso, cara. Eu pensaria como o próprio texto produz o seu leitor. Agora, geralmente, o leitor não é digno do texto. O leitor está do lado, um pouco antes, um pouco atrasado. Mas também o leitor empírico somos nós. A gente está em outro tempo da história, você concorda? O intervalo semântico entre a gente e o autor, ele também é um intervalo cronológico, e ele é um intervalo histórico. E essa história já determina uma mudança no sentido, concorda?
necessariamente. É sempre uma dissimetria, nunca existe uma igualdade. É legal porque isso permite a gente também dizer que não há uma verdade definitiva sobre o Machado. O que os críticos dizem é muito bom. Há críticos ótimos sobre o Machado, mas não é definitivo. Não é uma palavra de verdade, o que é bom também. O que permite o blá 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 continuar sempre. Eu acho assim, não sei. Alguém tem mais alguma questão? A minha dúvida é a questão da mudança da leitura, porque, embora a obra seja a mesma, o homem que lê muda a visão da obra conforme as realidades do tempo e a própria... Justamente. Os artifícios que a crítica cria para Isso. ler a obra. A minha dúvida é a seguinte: como o seu texto vai, com essa, passa, o seu texto na sua aula passa dessa dissimetria entre a representação e a avaliação, que não foi uma compreensão inicial, porque o homem do século XIX leu de forma referencial o texto durante muito tempo e até Isso. publicado e tal. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa mudança na leitura. Isso. Eu diria sempre uma coisa que os historiadores da escrita e os historiadores da leitura e historiadores de literatura que têm se aproximado do que os historiadores de leitura têm dito, a ideia é de que a leitura é uma prática histórica e que a gente sempre lê segundo os critérios que nós aprendemos no nosso tempo. O Kafka diz isso no diário dele. O Kafka escreve assim: se eu ler um texto no ano 2000, eu estarei lendo a literatura do ano 2000. Supondo, vamos dizer, os condicionamentos, as determinações. Aquilo que você se lembra, aquele conto magnífico do Borges sobre o Pierre Menard, inventor do Quixote. Lembro disso, quer dizer, o Menard, aquele belga, em 1917, eu acho, ele resolve escrever o Dom Quixote. Ele não quer fazer uma estilização, uma paráfrase, ele quer escrever o próprio Quixote. O que ele faz? Ele se converte ao catolicismo, ele começa a desenvolver uma ojeriza ao Islã, ele pensa numa guerra santa contra o mundo árabe, ele aprende espanhol o mais possível que ele pode do século XVI, XVII, e ele começa a escrever o Quixote. Lembra, o Borges então diz, o Quixote do Cervantes, o primeiro volume, não o segundo, o primeiro de 1605, não o segundo de 1614, mas o primeiro. Em certo lugar da Mancha, de cujo nome não quero recordar-me, vivia um fidalgo pobre, desses de adaga encabido. E o Menard escreve, em certo lugar da Mancha, de cujo nome não quero recordar-me, vivia um fidalgo pobre, desses de adaga encabido. Agora, o Cervantes escreve assim, a história mestra da vida. E o Cervantes, como escritor do fim do século XVI, ele tem aquela concepção católica da história que cita o Cícero, que a história é mestra da vida, que quando nós lemos um gênero histórico, o historiador escreve a vida de grandes homens que fizeram grandes feitos no gênero epidítico, no gênero alto, para nos fornecer modelos da nossa ação prática na vida. Então eu leio a vida de Alexandre da Macedônia ou a vida de Júlio César, eu aprendo grandes ações que eu devo fazer. Agora, o Menard, diz o Borges, ele está escrevendo em 1917, ou seja, na metade da Primeira Guerra Mundial. E um tempo que já conhece o Stuart Mill e já conhece vários autores norte-americanos pragmáticos. Então, o enunciado, a história, a mestra da vida, ele é inverossímil. A história já foi demonstrado desde o século XIX, o Marx, por exemplo, a história não se repete. A história não ensina nada, os homens não aprendem nada com a história. A primeira vez ela é tragédia, a segunda vez ela é uma farsa trágica, quando ela se repete. Não, ela não se repete.
Então, diz o Borges, isso que é legal, o mesmo texto, o texto é o mesmo, ele é idêntico. Agora, para leitores do século XVII, o texto era totalmente verossímil, porque ele reproduzia os sistemas de verdade do leitor. Agora, os leitores do século XX, de 1917, quando lê a mesma história, o mesmo texto, ele não é mais verossímil. Ele não tem mais unidade, ele parece falso. Ele não funciona como texto literário. Por quê? Porque mudaram os sistemas de verdade. Agora, então a ideia do Borges é que uma teoria literária, ou a própria ideia de uma crítica da leitura, ou estudos da leitura literária, deveriam levar em consideração a variação histórica dos sistemas de verdade. E sempre pressupondo que não existe uma universalidade desses sistemas, mas que eles são função de produtos, de produção, e que eles têm uma historicidade própria. Então, quer dizer, Machado de Assis admitiria tantas leituras quantos forem os sistemas de verdade considerados quando nós o lemos. É por isso que a gente tem hoje uma leitura liberal. A gente tem leituras, por exemplo, aqui, a gente tem uma leitura do marxismo do Schwartz, que pressupõe uma ideia, na minha opinião, totalmente equivocada, que é a ideia das ideias fora do lugar, mas isso já está superado, essa discussão, mas que é uma leitura marxista e que chega a conclusões, às vezes, muito legais na interpretação da vida social, de personagens. Vocês concordam? Tem uma leitura católica, que é uma leitura humanista, que é a leitura do Bose. Tem uma leitura que às vezes é meramente estilística, que só está preocupada, não propriamente numa questão política, nem ideológica, mas na questão assim, de ficar determinando metáforas, sinédocas do Machado de Assis. É claro, tem leituras liberais deles, tem leituras anarquistas, tem leituras assim que estão aplicando Foucault, Deleuze, todo o desconstrucionismo francês do Machado de Assis, tem leitura lacaniana, fazendo psicanálise de personagem, tem de tudo. Agora, qual é a verdadeira? Não tem, eu acho que não tem. Agora, quando tudo isso for ruína, e um dia vai ser, vocês imaginem em 2300, eu acredito que é possível que o Machado ainda continue sendo lido, mas eles vão falar, olha, naquele tempo, como eles liam esse cara, que gozado, que coisa histórica. Nossa, é como os gregos antigos. É claro, quando nós formos os nossos gregos antigos, quando a gente for a nossa ruína, não é legal? E eu nem sei se a gente pode supor essa pretensão, nós sermos os nossos gregos. Acho que não, porque nós somos uma sociedade norte-americana de plástico e nada disso vai restar, né? O Dante Alighieri, infelizmente, não pensou um círculo do inferno para os chineses, para essa civilização de plástico que a gente é. E é muito vulgar, eu penso nisso, quer dizer, acho que não vai ficar. Mas eu acho que é fundamental pensar isso, quer dizer, os sistemas de veridicção, os sistemas daquilo que o Foucault chamava uma história da verdade, quer dizer, os sistemas de verdade que foram sendo pressupostos pela crítica nas operações dela quando ela trata do texto. É claro, porque tem vários pressupostos. Geralmente a crítica não explicita de onde que ela fala, porque ela, para se validar, ela tem que achar que o que ela diz é universal. Concorda? E ela não é universal. Levando em conta também que a crítica, atualmente, ela se dá num espaço de poder que é uma instituição universitária. E a universidade, como dizia o Hegel, ela é o reino animal do espírito. Então a gente tem que pensar essas coisas. Desculpa, eu falo demais. Alguém quer colocar alguma questão? Continuando a nossa vida, mas para ruinar, tem que, em todo caso, construir alguma coisa sem depois virar pó. Você citou várias vezes o Stern. Eu
queria saber se vale a pena, é possível, ou comparar, ou fazer alguns estudos com Machado e continuar nessa linha. Eu pessoalmente acho. Eu acho, por exemplo, que o Machado, por exemplo, aquele capítulo inteiro do Stern, que é uma página preta, né, que é um túmulo. O próprio epitáfio, por exemplo, que a gente lê no Memórias Póstumas, que reproduz visualmente a forma do epitáfio, e propondo para nós que a morte está ali figurada na espacialidade do texto, e que o texto que é falado de modo absolutamente improvável, mas desse ponto que é nada, que é a morte, que a voz do Brás Cubas é a voz da morte, que é nada, ela já tem, essa voz, essa espacialidade. As relações temporais do próprio romance, elas estão já espacializadas nessas relações de simultaneidade do capítulo curto e da brincadeira contínua de controle do tempo pela digressão. A gente faz digressões que impedem o capítulo e produz uma espécie de arbitrariedade da montagem. Leitor, espera, eu vou falar disso no capítulo 30 e tanto. Eu já falei disso no capítulo 15. Quer dizer, essa brincadeira que espacializa o texto. Agora, o Machado, eu acho que ele aprendeu isso. Eu acho que ele aprendeu isso, antes de tudo, na imprensa. Quer dizer, nas novas transformações materiais do texto escrito, do fim do 19, na imprensa, essa simultaneidade da informação, mas ele também aprendeu isso no Stern. O Stern que faz isso, de maneira absolutamente nova. E também essa ideia também do Stern de que qualquer opinião, ela admite dois pontos de vista. Que ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, que ela é boa e má ao mesmo tempo, que ela é grande e pequena ao mesmo tempo, que ela é estúpida e inteligentíssima ao mesmo tempo, que tudo admite essa dupla averiguação, né? O que faz o Stern dançar entre as ideias. Ele é um escritor dançarino, bailarino, que o Machado é também, né? E eu li essa semana passada mesmo um texto do Nietzsche, naquele Humano Demasiadamente Humano, em que o Nietzsche justamente fala da opinião do Goethe sobre o Stern, dizendo que ele era o homem mais livre que ele, Goethe, tinha conhecido. E aí o Nietzsche vai realmente referendando, dizendo como realmente é um grande escritor, e lembrando assim como referência para ele algum cômico grego antigo que também tinha essa liberdade. E que é um cara acima da convenção, da moral. Mas a gente leu o que o Nietzsche diz do Stern, eu devia ter trazido aqui para ler, para lembrar. Vocês já leram, mas para lembrar, e eu acabei não trazendo. A gente lê e a gente fala, nossa, mas isso é o Machado de Assis, nossa, isso é o Machado de Assis, mas isso é o Machado de Assis. Serviria também para o Machado. Mas o Nietzsche, evidentemente, não lia português e não podia, e ele viveu um pouquinho antes, não tinha jeito de encontrar o Machado, né? Se bem que tem leituras nietzschianas também do Machado, né? Nada como um bom anacronismo. Isso, então. Não sei se eu te respondo. Legal. Eu tenho... A obra Stern? Não. Do Cervantes foi reescrita, né? Em 1917. Hoje, nessa história do Brás Cubas, fosse reescrita, como é que seria essa? Hoje, se a gente reescrevesse... O Brás Cubas. As O Brás... memórias póstumas do Brás Cubas. Eu não sei. Eu não sei. Está cedo reescrito? Não, pela leitura, né? A leitura é uma reescritura parcial, né? A crítica e os leitores acho que reescrevem o tempo todo. Mas eu não sei o que seria hoje. Não tenho ideia. Eu acho que isso é meio improvável, né? Liberalismo também.
não sei, né? Qual seria, o que fundamentaria o humanitismo hoje? Qual é o fundamento do humanitismo hoje? É isso? Talvez o Banco Central, não é? Eu acho que é por aí. Não sei. Eu não sei, quer dizer, porque a gente é tão vazio, né, de sentido. Eu, pelo menos, sinto isso na minha vida, que é uma vida assim muito rasa, muito pobre, né? E não sei o que tem hoje. Tem as adaptações, né? Por exemplo, as filmagens de Machado de Assis, como chama aquele lá, o Farias fazendo o Brás Cubas, né? Mas eu não sei se fica bem. O Guimarães Rosa, quando os irmãos Barreto, né, fizeram uma filmagem do Grande Sertão, ele saiu do cinema e disse assim: eu esperava ter visto um filme épico, vi um filme hípico. Porque essa é a ideia de autor brasileiro de cinema, que se trata de cangaço, de nordestino, a gente mete um monte de cavalo, né, e canta a mulher rendeira. Eu não sei. Agora, eu não sei o que seria um Machado hoje. Acho que o Hélio respondeu bem. Quer dizer, o Brás Cubas hoje seriam as leituras feitas sobre o Brás Cubas, né? Concorda? Agora, reescrever o Brás Cubas seria engraçado, né? Uma aventura de Menard, assim. Eu não teria coragem de fazer isso. Porque o próprio texto, ele desmente a tentativa a priori. Outro dia houve uma imbecil aí, essa pessoa é estúpida, que com um populismo muito barato, vulgar, disse que ia transformar o Machado de Assis num texto adequado à população que tem dificuldade de entender metáfora, né? Agora, se a população tem dificuldade de entender Machado de Assis, isso é um problema da educação brasileira e não do autor, né? Antes de eu me aposentar, uns 10 anos atrás, aqui na USP, à noite, 15 estudantes me procuraram, era um curso sobre coisas coloniais, dizendo para mim que eles não entendiam a poesia do Gregório de Matos. E eu disse a eles: olha, sinto muito, não é problema do poeta. Não é mesmo. O problema cultural, o problema de falta de léxico, de falta de informação histórica, é um problema da educação. Agora, essa autora, outro dia, ela tentou facilitar o Machado, né? O que é uma estupidez. Vocês concordam comigo? É uma estupidez radical, né? Mas ela parece que teve, inclusive, patrocínio, né, para fazer isso. Justamente, então. Aí é o fim da picada, né? Tá tudo, liberou geral, né? Então, mais ou menos isso. Antes de encerrar, eu gostaria de passar uma informação que nos trouxe aqui o Eduardo, responsável pela gravação em vídeo dessas palestras, que a primeira delas já está disponível no site, a primeira palestra do ciclo, do professor Alfredo Brosi, no site comunicação.fefeleche.usp.br/vídeos, tudo sem acento, né? Podemos encerrar? Podemos, claro, já estava encerrado desde o início. Eu acho que sim, claro. Vocês não acham? Algum tempo eu hesitei. Rosa, querido, muito obrigada. Você sabe que é um grande prazer sempre te ouvir, né? Vocês são muito generosos, né? Desculpe, eu não sou sério. Eu sempre pensei isso aqui, principalmente, que as coisas são sempre muito graves. As coisas são extremamente graves, mas elas não são sérias.
E que era bom viver com essa liberdade, né? Achar que elas são muito graves, mas que elas não são sérias. É legal pensar assim, né? Agora, esses textos, como Machado de Assis, eles só funcionam se eles nos liberam. Quer dizer, a gente lê muitas vezes Machado de Assis por obrigação, mas a gente não tem necessariamente que lê-lo por obrigação. Alguns leem por devoção. Devoção, inclusive, é a palavra do mestre imperial que determina o sentido, né? Mas me parece que não, a gente nem precisa ler o Machado de Assis, porque ele, inclusive, se é que ele ensina alguma coisa, ele, como um grande autor, ele nos mostra que, antes de tudo, a gente tem que ser livre e não necessitar, inclusive, de uma muleta espiritual, que é aprender alguma coisa com Machado de Assis. Agora, o que a gente aprende com ele o tempo todo, a gente aprende a desaprender. E a gente aprende sempre, na minha experiência, é aquilo que eu falei aqui, que quem crê em qualquer coisa, obedece. Basta acreditar que a gente está obedecendo uma regra, uma lei, um princípio, um partido, uma religião, uma moral. Agora, o texto dele produz essa funcionalidade contínua que tudo vai sendo relativizado e propondo essa liberdade livre. E como ele escreve contra a gente, mostrando como a gente é estúpido o tempo todo, me parece também que a leitura dele é uma experiência de grande liberdade. E é legal isso, porque liberdade é justamente uma coisa que nós não conhecemos. A liberdade ainda é uma utopia para nós, a maior parte de nós ainda não se libertou. Um dia a gente tem que viver, eu sempre acreditei nisso, a gente tem que viver para uma sociedade finalmente livre, né? Ela não veio ainda. Agora, a grande arte, a grande literatura, o Machado é grande literatura, tem poucos como ele. Na literatura brasileira tem gente pouquíssima, tem o Drummond e tem o Graciliano Ramos, que aparece imediatamente assim. Ela não ensina nada, mas a gente aprende isso, quer dizer, viver por um tempo em que a gente inclusive não vai mais ter necessidade de ler Machado de Assis. Sabe, a própria literatura for algo que a gente não precisa mais disso, quer dizer. Agora, esse tempo, ele é só um tempo ainda por vir. Um dia ele vai vir. Eu provavelmente já vou estar morto e tudo bem, mas um dia ele vai vir. A gente podia até fazer a aposta que ele tem que vir, ele deve vir. Porque a vida que a gente vive agora, para dizer pouco, ela é insuficiente, né? É isso. Eu agradeço. Obrigado.